Oi, gente, aqui é a Emily e por aqui a gente sonha, vive e compartilha com fé. Hoje eu comprei aí 1,5 kg mais ou menos daquelas coxinhas de frango e eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que eu faço. Eu pensei em fazer na airfry, então vai ser a primeira vez que eu estarei fazendo e decidi gravar pra vocês pra mostrar o que eu uso, temperos e tudo mais. Esses limões aí eu peguei na casa da minha avó. Então lá ela tem 2 árvores, basicamente, de limões. Eu até gravei pra vocês um vídeo de um feriado que eu fui pra lá. A gente tirou alguns limões lá dessa árvore. E aí eu ia mostrar pra vocês o preço. Deu mais ou menos uns 27, uma fraçãozinha, não lembro ao certo. Eu sei que deu 1 kg, como eu falei, né? 1,5 kg, mais ou menos. Passou um pouquinho de 1,5 kg. Aí eu tava tentando, gente, abrir a sacola. Como vocês viram, eu peguei um bowl, né? Uma tigelazinha. E coloquei todo o frango dentro da tigela. Aí, né, sempre tentando deixar organizada o mais possível, organizada a pia. E esses são os temperos secos. Esse daí é pimenta com cominho, se eu não me engano. Pimenta com cominho. O coloral, né, que a gente fala aqui, coloral é o pigmento vermelho, né, pra deixar aquela cor, ainda mais que é frango, e frango fica bem clarinho. E também tem aí um temperinho seco de frango, eu não sei qual é o certo, porque eu sempre pego lá tempero pra frango e o sal, né, o sal, aí os limões. E, gente, é assim, eu não confesso que eu não gosto muito de cortar frango. E eu não gosto, tá, gente? Por isso que eu sempre tento comprar eles cortados já. Aí, gente, dei uma pausazinha, né, pra tomar um cafezinho e tentei mostrar um pouco pra vocês. E sempre lavando, né, bastante as mãos antes de pegar qualquer coisa por causa do cheiro, né, que o frango solta, que a gente chama aqui pitiu. Nada mais é que aquele odorzinho que ele solta que ninguém gosta. Eu, pelo menos, não suporto esse cheiro. A gente fala que pitiu, que é tanto pro frango quanto pro peixe, pro ovo, aquele cheirinho aqui a gente fala pitiu. Então eu lavo sempre de uma por uma. Tava tentando mostrar aí pra vocês. Aí eu gosto de fazer assim, tá, gente? Eu sempre lavo de uma por uma. Aí eu deixei lá naquele bowl, né? Joguei uma água quente e coloquei pra lavar de um por um. Eu vou tirando de um por um, porque também, gente, eu não gosto de muita gordura, né? Da pele, no caso. Às vezes tem algum resquíciozinho, aí eu vou tirando. Eu vou limpando, né? Eu vejo o que falta tirar. Aí depois que eu limpo, gente, eu vou verificar de uma por uma se falta tirar alguma coisa, se falta abrir. Eu faço isso sempre. Toda vez que eu vou fazer frango, quando eles vêm cortados assim, eu sempre faço isso, né? Aí eu tento lavar bem lavado. Tem gente que fala que não pode, tem gente que fala que pode. Eu sempre tento lavar bem, tá? O frango. Eu não gosto de cortar, como eu falei, eu tento sempre comprar cortado, né? Pra evitar o máximo de ficar em contato com ele, mas quando é pra me fazer, eu tenho que fazer, não tem jeito. Aí eu tento lavar bem, né? Como eu falei, dei aquela primeira lavada e depois eu lavei de novamente. Aí eu tô mostrando aí pra vocês porque tem essa parte grande. Aí o que eu faço? Eu vou abrindo um pouco, né? Porque o frango a gente sabe que ele demora um pouco mais pra ficar pronto. Então eu tento abrir o máximo, deixar bem abertinho. E como eu ia fazer na airfry, eu acho bem bonitinho quando ele fica todo douradinho, entendeu? Aí eu vou cortando, eu tento cortar os que são maiores. Os menores eu só dou um cortezinho assim também pro tempero entrar mais rápido, né? Como eu ia fazer pra jantar e já tava tarde, eu resolvi só fazer uma tira, né? Dependendo aí do tamanho, eu ia fazer uma tira nos dois lados pra poder entrar mais o tempero e assar bem mais rápido do que o tradicional. E, gente, eu cozinho antes de colocar na airfry, tá? Então, eu faço isso, coloco o tempero, eu vou mostrar depois pra vocês, colocando os temperos tudo bonitinho. Depois eu dou cozinho um pouco, né? Com os temperos e depois eu coloco na airfry. Depois de todos cortados, eu volto novamente, né? Dou mais uma lavada, porque, tipo assim, a gente cortou e tudo mais, então eu lavo. Sempre lavo, gente, sempre lavo. Aí agora eu vou estar cortando os temperos, no caso o limão, que eu vou lavar novamente. Aquela primeira etapa eu só lavei com água, tá? Com água. E agora eu vou lavar com o limão e com água quente. Lembra que eu falei que eu jogo água quente? Então, gente, eu faço assim, esse é o meu jeito, tá? Posso ser que eu esteja errada, mas até o momento de hoje eu sempre fiz assim. Então, se eu achar um método melhor, claro que eu vou mudar, né? Mas por enquanto eu faço assim, gente. Eu corto todos os limões, tá? E eu espremo eles. Como eles já estavam lavados, eu espremo ele, às vezes eu deixo ele lá com a casca mesmo, entendeu? Como eu falei, possa ser que esteja errado, mas eu faço dessa forma. Aí eu espremo todos os limões e depois eu venho com água quente. Aí eu espremo bem, né? Como eu falei. E antes de eu jogar água quente, gente, eu dou uma mexida pro limão penetrar em todos
os pedaços de frango que estão lá. Aí a água quente eu deixei fervendo um pouquinho e coloquei também um alho pra já amolecer. Mas eu também uso outros. Eu gosto, gente, muito de usar tempero. Eu gosto bastante de usar tempero. Então, alho, pimenta e cebola eu gosto bastante. Então, aí eu jogo água quente, né? Só tomar bem cuidado. Ainda peguei esse bol de alumínio. Então, ele esquenta bastante. Mas eu faço aqui assim, gente, tá bom? Então, se vocês tiverem aí alguma coisa de errado, né? Enfim, aqui é o meu jeito que eu faço. Aí eu mostrei um pouco aí pra vocês que eu deixei ele descansar um pouquinho, né? Tá bem quente, porque a água tava quente, tá lá os pedaços de limões. Aí eu deixo por um tempo e já reservo os temperos, tá bom? Sal, a pimenta cominho e colorau, como eu mostrei pra vocês no início, que são os pimentos secos. Depois, gente, de um tempinho, eu vou tirar essa água, né, que tá lá no frango e eu vou lavar novamente. Como eu falei, torno a falar, eu lavo bastante o frango, gente, porque eu não gosto muito do cheiro dele e eu tento lavar o máximo possível. Como eu falei, possa ser que esteja errado essa maneira como eu faço, mas até hoje eu faço assim, então essa forma que eu tô mostrando aí no vídeo. E esse vídeo também já é bem antigo, gente. Eu confesso que tem acho que uns 2 meses que eu gravei ele, só que agora é que eu vou conseguir editar. Mas é algo que eu queria trazer pra vocês. Eu lavo novamente ele de um por um, tá, gente? Eu tiro todo excesso porque às vezes fica algum pedacinho de limão. Então, eu não gosto, né, depois de provar um pedaço do limão. Eu gosto do gosto dele. Mas às vezes pode cair algum resquíciozinho do limão. Então eu vou tirando. Até caroço mesmo. Possa ser que às vezes tenha algum. Aí eu lavo mais por conta disso. Depois que eu faço todo aquele processo do limão e da água quente, eu lavo novamente por causa disso. Porque possa ser que tenha algum caroço do limão. Aí a gente utiliza aqui pimenta cominho, tá? É pimenta com cominho moída na hora. Aí eu sempre coloco um pouquinho na tampa, porque já aconteceu, gente, de eu colocar e derrubar bastante. A quantidade, né, ser bastante. Então, eu coloco sempre um pouquinho. Aí o colorau eu sempre coloco, jogo assim sem colocar na tampa, porque vai mais no olhômetro mesmo. E esse aí, como eu falei, é um temperinho que eu comprei lá pronto. Ele é pra frango e o sal eu deixo por último, gente. Aí eu vou colocando só um pouco, porque como aquele tempero do frango tem sal, então ele já fica um pouco mais salgado. Aí basicamente só misturar bem. Eu misturo com a mão, gente, mas dá pra fazer com a colher e tudo mais. Eu só misturo com a mão porque eu acho que penetra mais. Mas aí você faz como você quiser, como você achar melhor, né? Como eu falei, eu faço desse jeito. Possa ser que você faça diferente, tá tudo bem. Você come e eu como aqui. Então eu gosto de mexer bastante pra penetrar bem, sabe? Aí eu sempre vejo a questão da coloração. Eu gosto de um frango mais vermelhinho, então eu coloco mais um pouco de colorau. Eu vi que precisava mais de sal, coloquei mais sal. Aí eu vou mexendo bem, né, pra penetrar bem. E esse frango, como eu falei, ainda vai ser cozido, então ele vai entrar mais Nossa, eu esqueci o nome, gente. O tempero. Aí eu vou colocando, gente, ele de pouquinho em pouquinho. Eu resolvi utilizar a panela de pressão porque vai ser só pra cozinhar mesmo. Eu não vou deixar ele até pegar pressão, não. Eu só vou deixar mesmo só pra cozinhar. Eu tentei mostrar pra vocês um pouco, né, dele tá bem cozidinho. Eu já vejo que ele tá bem douradinho. Ele só cozinhou, tá, gente? Aí eu deixo ele bem cozido. Às vezes eu ponho a batata, mas eu não resolvi não colocar. E eu deixo aí cozinhar um pouquinho até eu ver que ele tá bem cozidinho, pra depois passar pra airfryer pra ele só dar uma douradinha, entendeu? Aí eu deixo aí por um certo período até eu olhar que achar que tá bom. E agora, gente, eu tô colocando nosso açaí, tá? A gente compra o nosso açaí assim, ele vem no saco assim. Ele é de 1 litro, tá bom? E aqui a gente come com a comida mesmo, né? Pra quem não sabe, eu moro aqui no Pará, especificamente no interior de Belém do Pará. Aí eu tiro, né? Coloco na nossa jarrazinha o açaí. Como eu falei, ele é de 1 litro, tá bom? Então ele sempre está presente aqui nos nossos jantares, no nosso almoço. E decidi colocar na airfryer já, viu só como ele tá bem quente. Aí, gente, eu coloco sempre no grau bem assim que eu vejo que vai tá bom. E eu sempre vou experimentando, gente, porque é a primeira vez que eu tenho airfryer. Aí tá aí nosso jantar, uma farofinha que eu fiz, o nosso arroz e o nosso frango